Essa pregação é muito baseada em uma reflexão que uma moça chamada Viviane Martinello, que eu não sabia quem era, conheci ontem. É uma mulher, não sei muito da história dela, não vou saber contextualizar. É uma moça que eu vi uma pregação no YouTube. Peraí, deixa eu ficar mais bonitinha. Obrigada. Então, essa mensagem foi baseada numa reflexão que a Viviane Martinello trouxe. Amém? Vamos lá. Deus, ele é muito específico com quem ele nos conecta. Como assim? Qual é o bem mais valioso para Jesus? Qual que vocês acham que é? Sua alma. Alguém mais? Algum chute? Jesus. O que Jesus mais acha que é valioso? O quê? Pessoas. Mais alguém? Amém. Pessoas. Alma. Pessoas. O bem mais valioso, além de cumprir a sua palavra, porque a palavra dele é soberana, para Deus não é o cachorro, mas são as pessoas, somos nós. E Deus, ele tanto ama pessoas que ele vai conectar com você, com pessoas. O que está acontecendo? Está vindo várias notificações ao longo da... Amém. Geração mais está popular. São likes no Insta. Deus, ele ama tanto pessoas que ele coloca pessoas no meu e no seu caminho para te ajudarem a trilhar o teu chamado. Deus, ele ama tanto pessoas que ele fala, você não vai viver sozinho. E eu não estou falando de casamento, estou falando de pessoas ao nosso redor, amizades, lideranças. Ah, mas eu estou sentindo que é uma fase da minha vida que eu tenho que ficar mais sozinho. Mentira, não é de Deus esse sentimento. Porque Deus nos criou para comunhão. É claro que vai ter fases da vida que você vai estar muito ocupado com muito trabalho, mas a comunidade, viver a comunhão, viver entre os irmãos tem que ser uma prioridade nível 1. Tem que fazer parte do que a gente precisa. Sempre que eu fico um pouco mais longe, um pouco mais distante de pessoas que me aproximam do meu chamado, eu dou uma esfriada. Dá uma dificultada. Então, Deus, ele te conecta com pessoas, com um propósito. Amém? E uma outra coisa que ele faz, ele te desconecta de pessoas sem propósito. Não adianta você entrar e começar a exercer o teu chamado e viver com um propósito e achar que nada vai mudar. As suas amizades vão mudar. Quem já sentiu isso? Levanta a mão. Todos. Muda. Por quê? Porque tem pessoas que nos distanciam de onde Deus quer nos levar. Então, a primeira coisa que eu quero que você tenha em mente é que Deus, ele nos conecta com pessoas e essas pessoas nos aproximam ou nos distanciam do nosso chamado. Se elas nos distanciam, que não sejam tão próximas. Que a gente tenha um trabalho quase de evangelismo com essas pessoas. E dito isso, eu queria que você entendesse a especialidade de Satanás. Júlia, de onde você tirou isso? Da Bíblia? Sim, mas muito mais uma inferência do que um versículo. Especialidade de Satanás. Ele tem várias, mas eu vou alavancar duas aqui. Satanás é especialista em confusão. Ele é especialista em causar confusão, em gerar confusão. Elas falam isso, eu acho que quis dizer aquilo. Você está vivendo isso? Talvez signifique outra coisa, hein? Ele é especialista em plantar uma semente ruim no nosso coração que gere confusão. Estou chateada com a irmã tal, porque aconteceu isso, não sei o que, não sei o que lá. Estou chateada com fulano, porque não me deu parabéns no meu aniversário. Satanás, ele é especialista em plantar confusões no nosso meio. E uma outra especialidade de Satanás, alimentar o sentimento de solidão. Achar que você precisa sim estar sozinho, viver sozinho. Isso é autoconhecimento, isso é saudável. Não. Em toda a Bíblia, as pessoas tinham companhias. Moisés tinha Arão. Josué e Caleb foram juntos visitar a terra. Jesus tinha 12 discípulos. Ele tinha sim esses momentos que ele ia sós com o Pai. Nós temos que ter esses momentos, mas ele vivia em comunidade. E se Jesus vivia em comunidade, quem é a gente para achar que a gente não precisa? Nós precisamos disso. E pessoas que nos aproximem do nosso chamado. Talvez tenha pessoas na sua vida que você sabe que te distanciam do propósito de Deus para a sua vida. Que hoje seja um alerta
para você tomar alguma atitude em relação a isso. Não espere a atitude ser tomada por você. Não vai acontecer. A gente precisa tomar alguma atitude em relação a isso. Amém? Então, hoje a gente vai falar sobre alinhamento e comunidade. Como assim? Alinhamento, primeiro, alinhamento com pessoas. Nós precisamos estar sem pontas soltas. Você sabe o que significa ponta solta? Levanta a mão, sabe? Ponta solta. É quando você tem... Então todo mundo sabe, mas enfim. É quando você ainda tem algo em aberto com aquela pessoa. Ela fez uma coisa, você não gostou um dia e... ficou alguma coisa esquisita ali no seu coração. Ou ela te chateou, enfim. Ponta solta. Não podemos ter ponta solta dentro da igreja. Não podemos achar uma coisa e alimentar um sentimento no nosso coração com base em achismo, porque isso vai voltar e vai nos perseguir. Isso vai vir como uma pulga na nossa orelha. Eu acho que eu não sou tão aceita por essa pessoa. Eu acho que fulano e fulana não são minhas amigas de verdade. Eu acho que fulano não faz questão que eu esteja perto. E a gente vai começando a criar sentimentos que não existiam. Verdades, na verdade, são inverdades. Então, você precisa estar alinhado com seus irmãos, não ter pontas soltas. Como fazer isso? Perdoem uns aos outros. Não é novidade que você vai errar. Não é novidade. Não é novidade que eu vou errar. Eu sou a primeira aqui para pedir perdão para todos vocês. Por quê? Sei lá. Eu posso ter te magoado algum dia, falando alguma coisa. Eu sou um pouco grossa. Isso é uma característica muito ruim minha. Assim... Todo mundo tem suas fraquezas, né? A número 1 minha é que eu sou muito direta. Eu tento pisar muito em ovos. Eu tava com a Bruna semana passada, tipo assim, pisando em 10 milhões de ovos. Eu acho que eu fui de boa. Mas eu sou uma pessoa direta. Então, perdão. Se eu algum dia te ferir. Mas a gente precisa perdoar uns aos outros e pedir perdão. Talvez você está magoando alguém e você não sabe. A gente precisa estar alinhado. Amar uns aos outros, se compadecer uns dos outros. Se o problema do seu irmão do seu lado não te incomoda, tem alguma coisa de errado com você. Se a Bia estar em casa doente não faz você clamar a Deus em oração, se ajoelhar pela vida dela, tem alguma coisa de errado com o seu cristianismo. Isso é muito sério. Porque o mandamento 1 é: ame a Deus. O 2, ame o próximo como a ti mesmo. Se você estivesse doente como a Bia, estou pegando a Bia de exemplo, você estaria orando, Senhor, me cura. E se essa oração não saiu rapidamente da sua boca, tem algo de errado com você. Eu não estou sendo grossa, só um pouco direta. Amém? A gente precisa ter compaixão uns dos outros. Como? Caminhando com o Espírito Santo. A gente precisa caminhar com Deus. E você precisa estar alinhado com você. E aí, para falar o que a gente vai falar hoje, e aí vai entrar de fato onde eu mais vou ruminar e falar, eu preciso que você, agora, nesse momento, se despeça da comparação. A comparação, ela nos assombra. Não, mas com fulano foi rápido. Com fulano aconteceu assim. Com fulano não aconteceu assim. Você precisa se despedir da comparação. E nunca mais tê-la, nunca mais abrir a porta para ela. A comparação faz com que a gente queira viver o que Deus chamou a outra pessoa para viver, e não o que Deus nos chamou para viver. A comparação ausenta a gente do propósito. A comparação é altamente destrutiva. E a gente vai ler algumas passagens que falam sobre isso. Abre para mim, por favor, Mateus 25, versículo 14. Mateus 25, 14. Mateus 25, 14. Queria aproveitar essa deixa para te incentivar a trazer a Bíblia para os cultos. É muito bom. Mateus 25, versículo 14, fala o seguinte. A gente vai ler até o 30. Vocês estão aqui? Se perderam ou não, né? Amém. Calma aí que eu perdi aqui. Eu quero ler aqui, eu não quero ler na tela, não. Já basta o tempo que eu fico no telefone durante a semana. Vamos lá. Mateus 25, 14.
Gente, por que eu falo, rapidamente, antes da gente ler, por que eu falo para você trazer a sua Bíblia? A cama, sua cama, é lugar de descanso. A cama é lugar de descanso. Você deita na cama para dormir. Você acorda na cama. A cama é lugar de descanso. Quando a cama se torna lugar de trabalho, lugar de, sei lá, resenha, lugar de qualquer outra coisa, ela vai perdendo aos poucos a importância e o senso de ser um lugar de descanso. Tem muitas pessoas, inclusive, que não têm televisão no quarto por conta disso. Para toda vez que for deitar na cama, encostar na cama, descansar. E o telefone, por exemplo, não sei para você, se você fala muito com Deus através do telefone, ou lê muito a Bíblia através do telefone, e é uma ferramenta para te aproximar de Deus, amém. Mas para mim, o telefone é trabalho. Trabalho e ligações importantes, Instagram, é isso. Entretenimento, de forma geral, é isso. Quando você abre a Bíblia no seu telefone, é claro que a Bíblia é a mesma. As palavras são a mesma, mas é a mesma coisa que eu falei em relação à cama. Muitas vezes você tem um senso de que não está aproveitando 100%. De que você está usando o telefone para ler a Bíblia e o telefone você normalmente não usa para isso. Então pode confundir a nossa cabeça em alguns aspectos. É uma bênção ter a Bíblia no telefone, mas traga a sua Bíblia. Vamos lá. Mateus 25, versículo 14, fala o seguinte: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Não, eu quero saber qual é a versão dessa. É isso mesmo. Tá. Eu vou do início. E também será como um homem, o reino dos céus, tá? Será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Fala comigo, capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente. Fala comigo, imediatamente. Aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Talento era dinheiro, tá? Daqui a pouco eu vou falar quanto de dinheiro que era. Alguém sabe quanto dinheiro era 1 talento? Vocês vão descobrir hoje, é assustador. Vamos lá. 19. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei no muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor era um homem severo, que colhe o que onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. E o Senhor respondeu: Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde eu não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Amém. Esse final dessa passagem é uma das partes da Bíblia que, se eu fosse a escritora, graças a Deus eu não sou, eu tiraria e deixaria de lado, porque é um pouco difícil. Tira tudo que ele tem e tal. Mas hoje a gente vai entender o porquê que isso tudo aconteceu. Amém? Deixa eu pedir para acender a luz. Eu estava vendo eles quando estava aceso ali, estava tão bom. Alguma que eu possa ver as pessoas.
Vamos lá. Parábola dos talentos. Então, o Senhor confiou a um 5, a outro 2 e a outro 1, né? 5, 2 e 1. A um 5, a outro 2 e a outro ainda 1. Existem mistérios preciosos em uma leitura difícil. Essa é uma leitura difícil. Isso porque eu nem terminei. O último versículo fala assim: e lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. É um versículo difícil. Você olhar assim, meu Deus do céu, que eu não seja esse servo, Senhor. E talvez alguns aqui estejam sendo. Então a gente vai orar por isso e falar isso hoje. Então, é uma passagem difícil, vocês concordam? Você lê e fica... Se Jesus falasse isso hoje, ele seria cancelado. Graças a Deus, a Bíblia é muito sábia e antiga. Mas é verdade, é uma passagem difícil. Só que eu acredito que nas passagens difíceis existe muita, muita graça e muito mistério de Deus. Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar com você sobre essa passagem é: você precisa de posicionamento. Os planos de Deus não ficam prontos. Eles já estão prontos. Quem não está pronto é você. Preste atenção. Os planos de Deus não passam por um processo de confecção. Eles não demoram para ficar prontos. Eles não passam por um processo, um tempo para ficar prontos. Eles já estão prontos. Quem não está pronto para receber o plano de Deus é você. Eu creio que Deus tem uma família para mim e para o Léo. Filhos? Talvez não, mas eu creio que sim. Eu creio que sim. Uau, isso foi trovão? É? Amém. Amém. Volta, galera, volta. Volta. Eu creio que Deus tem uma família para mim e para o Léo. Amém? Mas eu não estou grávida hoje. Ainda. Ou será que não? Eu acho que eu não estou grávida agora. Surpresa, galera. Obrigada. Eu ainda não estou grávida. Mas esse plano de Deus para minha vida já está pronto. Deus não está pensando ainda, eu vou dar o quê? Um menino ou uma menina? Qual vai ser? O plano de Deus está pronto. Ele já projetou a vida do meu filho. E é do filho do meu filho. Quem não está pronta? Eu e Léo. Porque eu ainda não estou vivendo. E se eu sei que é plano de Deus para minha vida, o que eu tenho que fazer? Me preparar para viver. Fazer muito pilates e fisioterapia. Mas Então grava isso. Os planos de Deus para a sua vida estão prontos. É você quem precisa se posicionar para receber eles no tempo certo, no tempo do Senhor. Quem tem que ser maturado e passar por um processo como o vinho, de demora, de processo, de tempo, não é Deus, é você. Então, se você não está vivendo algo que você sabe que é promessa de Deus para a sua vida, você não está pronto. Tudo bem, faz parte. Eu também não estou pronta para ser mãe, eu não estou pronta para várias coisas. Mas passe e abrace o processo. Não fuja do processo. Não enterre o seu talento. Existem pessoas que acreditam. Algumas passagens da Bíblia falam do Senhor escondendo pessoas. O Senhor escondeu Davi. Moisés ficou atrás da rocha para ver a glória do Senhor. Ficou escondido ali. Existe uma diferença entre o Senhor te esconder e você se enterrar. O Senhor muitas vezes nos esconde. Tem processos que Ele pega e Ele nos esconde para que a gente seja moldado, capacitado no secreto. Mas tem situações onde você se enterra. Você enterra o teu talento. Você enterra aquilo que você sabe que Deus chamou você para fazer. Então que você se posicione, que você comece a fazer algo sobre isso. Deus está preocupado, está seriamente preocupado em nós termos estrutura para receber. Eu pego o exemplo do meu corpo porque é muito verdade. Eu acho que hoje, se eu engravidar, eu vou ter muitas dores na coluna, eu vou travar do ciático. O que eu estou fazendo? Preparando a estrutura para receber a promessa. Eu não pretendo ter filho esse ano. Se vier, amém. Mas Deus está... O que Deus está fazendo? E falando para você hoje. Prepare a estrutura para que a promessa venha. Prepare a estrutura. Deus não quer entregar nada para você, com você sambando, inconstante, e tentando e não conseguindo. Se posicione, se mova, seja santo. Faça aquilo que você sabe que é bom, é agradável ao Senhor. Se mova em direção a isso. O que Ele tem já está pronto. Mas Ele jamais
Grava isso. Deus não dá, Satanás dá, mas Deus não dá aquilo que pode te roubar dele. Se Deus sabe que hoje um relacionamento teria o teu coração, você não vai namorar, meu irmão. A não ser que Satanás você namora. Mas se hoje você sabe, talvez você não saiba, mas talvez Deus saiba que um relacionamento teria o teu coração, teria a tua idolatria, teria a tua vida, Deus não vai te dar. Você pode ter, você pode por suas mãos fazer e já considere fadada a fracasso, a não ser que Deus restitua, faça um milagre, e Satanás pode te dar também. Isso é uma grande armadilha. Mas Deus não dá o que nos rouba dele. Amém? Nós precisamos estar prontos. Alguém lembra da passagem do vinho novo em odre novo, vinho velho em odre velho? Quando essa passagem ela é citada, né, pela Bíblia, algo que a gente precisa entender é o seguinte: o vinho novo precisa de um odre novo, por quê? O vinho, vamos botar nessa minha analogia, o vinho como uma promessa, como aquilo que Deus quer entregar. Amém? O odre, a gente, tá? A gente que vai receber. Se o vinho é novo e ele é posto em um odre antigo, em um vaso antigo, vai perder o sabor. Qual é o propósito do vinho? Ter sabor. Se eu coloco o vinho novo numa instituição, num lugar antigo, em hábitos antigos, em relacionamentos antigos, que não cabem esse vinho, ele vai perder o propósito dele. E eu posso matar a promessa que Deus tinha para a minha vida. E talvez ele nunca entregue de novo. Ou talvez entregue. A gente precisa de odres novos para vinhos novos. Para isso a gente precisa se posicionar. Deus não desperdiça os seus planos. Faça odres. Faça odres. Como aquela passagem em que a moça pegava, eu fico imaginando ela pegando várias Tupperwares, vários vasos, porque o óleo não parava de cair. Alguém lembra o nome dela? Não, né? Que o óleo não parava de jorrar e ela pegava vários vasos e... É a viúva de Salém? Enfim, tá, todo mundo sabe do que eu tô falando. Mas ela achou os Tupperwares, ela achou os vasos, ela achou os potes. Sim, óleo, azeite. Então ela se posicionou, ela se prontificou e ela arrumou aquilo. Então eu e você, nós precisamos de processos de transformação. Para isso, um clamor que tem que existir no seu coração diariamente é: Deus, sonda o meu coração. Sonda o meu coração, quebra os vasos antigos e me dá os vasos novos. Sonda o meu coração por lugares e pessoas que eu posso estar apegado, que não fazem parte do novo plano que o Senhor tem para mim. Sonda o meu coração, porque estou tomando decisões que eu não sei se estão de acordo com a tua vontade. Deus, sonda o meu coração. E prepare a terra. Virá a chuva sobre a sua vida. A terra estiver arada. Quando a terra estiver pronta, para que de fato frutifique, Deus não desperdice a bênção. Amém? E Deus nos conhece. Lá nessa passagem dos talentos, né, Mateus 25, do 14. Abre Mateus 25, 14 só, por favor. Mateus 25, 14 e 15. Agora a gente vai começar a quebrar a cabeça. Amém? Amém. 14. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. Deus conhece seu limite. Se você só aguenta 1 talento, você só receberá 1 talento. Deus não te dá, Deus não, Satanás dá, você pega, mas Deus não te dá uma medida que você não é capaz de suportar. Deus conhecia cada um dos servos que ele estava entregando os talentos. Mas, nossa, é injusto, para um ele deu 5, para outro... Não. Ele dá conforme a atitude deles e conforme o limite deles. Eles saberiam gerenciar aquilo que eles receberam, ou deveriam, mas Deus conhece até que ponto ele pode te entregar.
Então não tenha, olha para mim, sério, pelo amor de Deus. Deus não te entregou um talento maior do que você consiga gerenciar. Deus não te entrega um dom maior do que você consiga suportar. Deus não te entrega. Existe uma pessoa aqui em nosso meio, que eu não vou citar nomes porque está gravando, que tem um chamado. E esse chamado é grande, mas é quase que repreendido. E, não, porque eu não consigo, é muito grande, não sei o quê. Deus é Deus. Deus não dá talento maior do que você. A culpa é nossa se a gente enterra. Se a gente não, ai, mas eu não consigo. A culpa é nossa. Porque Ele sabe que a gente consegue lidar. E se Deus acredita que a gente conseguiria lidar, quem é a gente para não acreditar? Para achar que a gente sabe melhor do que Deus. Então Deus sabe o nosso limite, a nossa capacidade. Mas preste atenção, Ele não te deixará como você está. Ele sabe o seu limite, mas pode ter certeza que Ele vai exceder ele. Depois de você ter lidado, depois de você ter exercido, multiplicado talentos, Ele vai aumentando, Ele vai aumentando. Se um dia Deus me confiou a discipular uma menina e eu consegui fazer isso, Ele, então, vamos embora, então vamos mais, então vamos mais. Porque Deus não nos deixa como a gente está. Ele é um Deus de processos. Ele não é um Deus que escancara a porta. Ah, eu vou te entregar multidões. Talvez você não está pronto para receber multidões. Então Ele não vai te entregar. Talvez Ele te entregue uma pessoa, um chamado, um dom. Sirva. Seja esposa. Não enterre o seu dom. Não enterre o seu dom. Como que Ele vai expandir, Júlia, a minha capacidade? Como? Sendo fiel no pouco. Você será fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito. Seja fiel no pouco. Naquilo que Deus te confiou. O que Deus te confiou hoje? A sua família, a sua casa, seus pais, seu marido, seu namorado, sua namorada. O que Deus te confiou? Um ministério na igreja. Se você não tem nem namorada, nem namorado, nem ministério, nem uma família, Deus confiou essa igreja, irmão. Arruma as cadeiras no final do culto. Você está aqui, você tem algo a fazer. Alguma coisa Deus te confiou. Um ministério, um chamado, uma pessoa para ajudar. Sabe, seja fiel no pouco. Você viu que está sem papel no banheiro? Vai lá no almoxarifado, pega papel. Arruma as cadeiras. Vê que o irmão não está comendo, pergunta, por que você não está comendo? Ah, não tenho dinheiro. Paga o lanche do irmão. Seja fiel no pouco. Mas seja fiel. E aí Ele expandirá o seu vaso. Ele expandirá a sua capacidade, o seu limite. Amém? Seja fiel no pouco. E não enterre o seu talento. Termine o que Deus começou. Ele te deu um talento, volta com 2. Entrega mais. Anda mais. Eu não lembro se é Samuel ou... Aquele que chegou dançando e a filha do rei olhou e falou... Davi. Óbvio. Davi chegou com a arca dançando, óbvio, dançando e cantando e celebrando a Deus. E ele chegou dançando, todo animado. E aí a filha do rei olhou para ele e falou assim, cara, que vexame, para. Ele falou, não, é para o meu Deus, eu vou fazer muito. E é como a gente tem que se comportar. Se é para Deus, vai mais, faça mais. Ah, mas eu já servi um ministério. Serve em 2. Gente, a fase da gente extrapolar o serviço é agora. Somos jovens. A nossa igreja precisa da gente. Não enterre o seu talento. Eu não sei qual é o talento. Eu sei de alguns, mas eu não sei o talento de cada um aqui específico. Mas eu conheço aqui pessoas que estão enterrando talentos. Pessoas que às vezes até estão exercendo um pouco, mas de jeito nenhum na medida que Deus confiou. E Deus cobrará isso de volta, porque Ele confiou. Então seja fiel. Não dá para esconder um homem ou uma mulher que Deus gerou. Se você está conseguindo esconder o seu talento, talvez você esteja tentando gerar isso em você. É Deus que precisa gerar. É Deus que precisa exercer e dar esse talento a nós.
Uma coisa que eu queria falar para vocês. E eu queria muito, gente, que vocês gravassem. Gente, eu tenho certeza absoluta que existem pessoas aqui enterrando talentos. Porque se não existissem, essa igreja já estaria mais cheia. Teria lugares que a gente já teria atingido. A gente daria um jeito de fazer uma cantina ali. A gente daria um jeito de evangelizar toda semana e voltar para cá com um jovem toda semana a mais. A gente daria um jeito. Mas talvez estamos enterrando talentos. Então, uma coisa que eu queria falar para você: não tenha medo. A unção daquele que te chamou te capacita. Não tenha medo. Deus está hoje falando para você: não temas, não tenha medo. Quem te chamou não foi você. Então, quem te capacita não é você. A unção te capacitará. Quantas vezes, hoje inclusive, quantas vezes Deus ele me chamou para estar aqui? Para liderar, para pregar, para discipular. Quantas vezes eu não estou exausta, tipo assim, ou não querendo fazer, mas eu sei que é o chamado que Deus tem para minha vida. E eu venho e parece que eu estava bem. Porque a unção nos capacita. Deus, ele é assim. Não dá para explicar. Eu lembro uma vez, todos aqui sabem, antes de namorar com o Léo, eu tive um outro relacionamento, infeliz relacionamento. E eu lembro que eu terminei esse relacionamento, na semana seguinte, uma pastora que eu já conhecia me chamou para pregar na igreja dela. Na verdade, eu acho que foi na semana que eu terminei. Não sei, foi próximo. Ou no final de semana, ou um depois, ou um antes, não lembro ao certo. Que eu estava mal, assim, sabe? Eu não estava legal. Só que ela tinha me chamado há meses atrás, eu tinha aceitado. E aí eu tinha que pregar. Gente, eu acho que foi assim, top 3 pregações que eu já fiz. Porque Deus exerceu através da minha vida. Porque a unção me capacitou. Porque pouco importa como eu estava. Muito mais importante é o que Deus queria fazer. Através de mim naquela igreja. Então a unção te capacita. Não tenha medo e pare de enterrar talento. Pare de usar a desculpa de que Deus está me escondendo para o tempo certo. Às vezes Deus não está te escondendo, você que está se enterrando. Discina isso. Tem horas sim que Deus nos esconde. Mas tem horas que a gente está se enterrando. Não seja paralisado pelo medo. E aí a gente vai. Vamos ver se vocês são crentes mesmo e ouvem as nossas pregações. Não seja paralisado pelo medo. Não seja aprisionado pelo medo. O que nos liberta? Estou perguntando. A verdade. Alguém lembra? O que nos torna livres? A verdade. Um gato comeu a língua de todo mundo. O que nos torna livres? João 8,32, não precisa abrir não, fala: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta. A mentira nos aprisiona. A verdade te liberta e a mentira te aprisiona. O medo que aprisiona e paralisa provém de uma mentira. Então, o fato de a gente estar paralisado e não exercendo dons e talentos que o Senhor nos confiou, a gente está vivendo uma mentira. Aprisionados pelo medo. O medo não tem fundamento em verdades. A verdade verdadeira nos liberta. A verdade faz com que a gente exerça o nosso chamado. Faz com que a gente esteja animado com essa igreja. Está tocando louvor, eu estou pulando aqui na frente. Eu não consigo me conter. Porque grande é o Senhor e os seus planos são gigantes. Então a verdade nos liberta. Não seja aprisionado pelo medo. Não abra mão daquilo que Deus derramou sobre a sua vida. Não negligencie, não deixe para depois. Abrace sim os processos, mas, cara, viva Jesus. Viva mesmo Jesus. E agora eu vou falar, Mateus 25, não precisa abrir não. Não ache, presta muita atenção, jamais ache que o que Deus te entregou é pouco. Alguém, vou fazer a pergunta de novo. Alguém sabe quanto valia um talento na época? Um talento era equivalente a 35 quilos de ouro. 1 quilo de ouro é equivalente a 300 mil reais.
quilo. É um estudo de um teólogo que eu peguei. Acho que vale isso. Ele falou equivalente médio. Mas é muita coisa. A gente acha, pô, tadinho, recebeu só um talento. Não é só. É dinheiro pra caramba. É muita coisa. Pai amado. É muito dinheiro. Sendo esses 300 mil a cada quilo, sendo qualquer... É dinheiro pra caramba. 1 quilo de ouro equivale a 300 mil reais, mas um talento equivalia a 35 quilos de ouro. 35 vezes 300 mil reais. Não faço ideia quanto é. É dinheiro à beça. É. Era muita coisa. O quão a fundo esse teólogo foi, eu não sei, mas eu acreditei. É muito dinheiro. E na época era talento. Então, o que eu queria falar para vocês? A gente pode pensar, né? Nossa, para um ele deu 5, para outro ele deu 2. Mas caraca, ele deu umzinho só. Não é pouco, é muito. A mesma coisa em relação à sua vida. Não, Júlia, mas Deus, ele só me pediu para cozinhar uma vez na semana aqui na igreja. É muito. O talento que Deus te confiou é muito. É muita coisa. É relevante para a igreja. É relevante para a sua vida. É relevante para o que Deus está construindo, para o plano de Deus, para a nossa igreja, para o Brasil, para o Rio de Janeiro. É relevante. Mas duplique. Faça mais. Não enterre, multiplique. Deus, ele me entregou a pregação. Tá, beleza. Então, não vou pregar só aqui. Vou pregar na rua. Vou pregar no metrô. Eu vou fazer um curso de como pregar. Eu vou ir na igreja tal. E eu vou fazer isso. Eu vou multiplicar aquilo que Deus me confiou. Deus me deu o chamado, o propósito, o dom, o talento de ser esposa. Então eu vou satisfazer meu marido. Eu vou cozinhar. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer mais. Eu vou entregar. Eu vou presentear. Eu vou me esforçar ao máximo para multiplicar o talento que Deus me deu. Ao máximo. E jamais enterrá-lo. Porque enterrar um talento é a mesma coisa que falar, eu não confio no Deus que me entregou. E aí, caminhando para o final, a sua atitude pode mudar a sua vida. O plano de Deus não está em processo de desenvolvimento, mas você está. Então, a sua atitude pode, de fato, mudar a sua vida. A forma com que você lida com o seu talento. Deus, ele já ia fazer chover, mas Noé precisava construir a arca. Deus precisou que Noé tomasse essa atitude. Como ele precisa que hoje você tome a atitude. A parte do céu já está pronta, só falta a nossa. Deus nos confiou talentos. O que estamos fazendo com os nossos talentos? Deus, ele já nos confiou talentos. Talvez você, não, eu não sei qual pensa. Deus te confiou dons. Deus te confiou ministérios. Deus te confiou pessoas. Pensa, pensa, pensa. E desenterra. O que você está fazendo com o que Deus te deu? A gente sempre busca algo novo. Qual é a palavra nova de Deus para mim? Qual é a profecia que Ele tem para a minha vida? Qual é o próximo passo? Mas talvez a gente nem multiplicou ainda o antigo. A gente também tem tendência a buscar de terceiros. Buscar no pregador, buscar no discipulador, algo que Deus vai te dar individualmente. Algo que você vai ter que ter uma atitude para fazer. E aí, abre para mim, por favor, para finalizar, Mateus 25, versículo 24. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor era um servo severo, que não colhe onde plantou, que não sei o que lá. Vai. Eu quero focar no servo severo, desculpa. Vai para o 25. Homem severo. Por isso tive medo. Saí e escondi o talento. Ele falou o seguinte, eu sabia que você era severo, então eu tive muito medo de você e eu saí e eu escondi. Talvez você esteja escondendo e enterrando o seu talento porque você não sabe quem Deus é. Deus não é esse cara.
Talvez a falta de confiança e a falta de você exercer o teu dom, o teu chamado, o teu talento venha de um lugar onde você não conhece intimamente a Deus, onde você tem medo de Deus. Temos que temer a Deus, mas medo é diferente. Medo paralisa. O temor move. O temor levanta clamor. O temor faz a gente se prostrar. O medo paralisa. Então, talvez a visão que você tem de Deus vá mudar a forma com que você recebe de Deus. Precisamos entender quem é esse Deus. Pode se colocar de pé, o João pode vir para cá. Eu queria de verdade que hoje fosse... Pega aqui para mim, meu amor. Fosse um divisor de águas, assim. Eu não sei o que cada um aqui pensou, como cada um aqui visualiza e aplica essa palavra na sua vida. Mas eu sei de pessoas que enterram talentos. Cara, existe uma diferença tão grande em a gente ser escondido por Deus, Deus nos esconder, porque Ele quer nos maturar, Ele quer fazer um processo e etc. E a gente se enterrar, porque a gente não quer exercer o chamado que Deus nos levantou para fazer. Então,